Olá pessoal, tudo bom? Essa é a nossa segunda aula de criação de robôs. Estou com o código aqui da aula passada. E só para resumir o que a gente fez na aula passada, a gente criou as variáveis globais, aqui as variáveis intermediárias, né? Também a gente criou as estruturas básicas de preço, certo? Aqui a gente inicializou as variáveis intermediárias na função onInit. E aqui na função onTick, nós fizemos a cópia do buffer de tempo, de buffer temporal para o buffer rates e para a variável tick, né? E também nós preenchemos a condição de compra e a condição de venda. E também fizemos usando o operador if, a verificação de condição de compra e a condição de venda. Nessa aula nós vamos preencher a requisição para emitir uma ordem de compra e uma ordem de venda, ok? Para isso, a gente precisa aprender duas novas estruturas de dados. Então eu vou entrar aqui no site do MQL5 para a gente entender como funciona essas duas estruturas de dados. Então aqui, ó, em constantes, enumeradores e estruturas, vou entrar aqui, estruturas de dados. E aqui a gente tem essas estruturas aqui, ó, mqlTradeRequest e mqlTradeResult. São essas duas estruturas que nós vamos usar, ok? Então vou entrar aqui, mqlTradeRequest, e ela tem essa característica aqui. São várias variáveis, ok? Que definem a característica dessa estrutura de dados, tá? E são essas variáveis que nós precisamos preencher para emitir uma ordem, tanto de compra quanto de venda. Nós não precisamos preencher todas as variáveis, precisamos preencher as necessárias para emitir a ordem, ok? Nós vamos entender mais agora nesse código, eu vou preencher algumas para vocês verem quais são necessários para a gente preencher para emitir uma ordem de venda e de compra. Então vou abrir o código aqui, tá? E vou fazer o seguinte, então aqui, ó, tendo a condição de compra estabelecida, como que eu consigo preencher uma requisição? Antes disso eu preciso criar a estrutura de dados mqlTradeRequest, vou chamar ela de request mesmo, ela vai ser uma variável mesmo, e também mqlResult, mqlTradeResult. Vai se chamar result, ok? E aqui embaixo, na condição de compra, eu vou fazer o seguinte, request, ponto. E aqui ele já me dá todas as opções que eu posso cadastrar. Primeira coisa que eu vou cadastrar é essa action. Eu vou entrar aqui no site para mostrar para vocês o que é essa variável action. Então action, que é do tipo enumTradeRequest actions, é o tipo de operação de negociação. Então aqui ele tem a definição, tipo de operação de negociação pode ser um dos valores da enumeração enumTradeRequest actions. Eu vou entrar aqui dentro e pode ser qualquer uma dessas opções, a gente pode escolher, ok? A gente vai escolher essa primeira aqui, tá, que coloca uma ordem de negociação para a transação ser executada imediatamente usando os parâmetros especificados, ordem a mercado. Eu vou escolher essa daqui, vou voltar aqui para o código. Outra requisição, outra variável da requisição que eu vou cadastrar é a price. A price é o preço que eu quero comprar, no preço que eu quero comprar. O preço que eu quero comprar, pessoal, a gente vai usar a informação do tick, certo? Então a gente já pegou a informação do tick na aula passada. A gente compra no ASCII, certo? Quando a gente faz a compra, a gente compra no preço de ASCII, certo? Para eu comprar nesse ASCII, eu vou usar uma função que eu vou mostrar para vocês aqui no site também. Eu vou usar a função chamada normalize double, que é para normalizar as casas decimais. Vou entrar aqui em documentação, ó, e aqui ele tem a
a especificação da função. Então o que ele faz? Ó, arredonda um número de pontos flutuantes para uma precisão especificada. Como que ela funciona? Ela retorna um double e passa como parâmetro um valor do tipo double, né? E você consegue passar como segundo parâmetro o número de dígitos que você quer que ela seja arredondada, ok? Então vou fazer isso, voltar aqui para o código, vou usar essa função aqui, normalize double, vou passar o tick ASCII como primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro eu vou usar uma constante chamada digits, que ele pega como padrão, ele pega de forma automática a quantidade de dígitos do preço do ativo que a gente colocar o robô, ok? Então vamos lá. Outro request que eu vou preencher é o stop loss. Ok? O stop loss é a mesma coisa, eu vou colocar o tick.ascii, só que no entanto agora eu vou colocar menos o preço de stop loss que a gente definiu lá em cima, na aula passada, ok? E eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou usar o normalize double para normalizar e arredondar de acordo com as casas decimais aqui, usando digits. Ok? Outra requisição que eu vou preencher é o take profit, TP. Também vou usar o normalize double, passando o tick.ascii, só que agora eu vou usar o mais take profit, né? E também vou passar como segundo parâmetro aqui o digits. Ok? Legal. Agora, outra requisição também que eu quero passar aqui é um símbolo. O símbolo é o símbolo do ativo que eu estou operando. Eu vou usar aqui uma constante symbol, né, que pega de forma automática o símbolo que a gente colocar o robô. Request. Também vou preencher o volume. O volume é a variável volume, que também a gente definiu lá em cima. Request .type. Type é o tipo de ordem que eu quero colocar. Eu vou entrar aqui no site para mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui que está no normalize, né? Vou voltar aqui. Constante, numerador estruturas, estruturas de dados, MQL Trade Request. E o type, pessoal, esse daqui, ó, tipo de ordem, pode ser um dos valores de enumeração. Então, são essas possibilidades aqui que a gente pode escolher, que é o tipo de ordem, né? A gente quer comprar. Então, é essa a primeira opção aqui, né? Order Type By. Então, vou colocar aqui, Order Type By. Outra requisição que eu vou preencher é o Request Type Filling. E esse Type Filling, vou mostrar para vocês, pessoal, nós temos 3 opções. Tá? Eu vou voltar aqui. O Type Filling, ó, tipo de execução da ordem. Pode ser um dos valores da enumeração. Então nós temos essas 3 opções aqui. Ó. Esse Filling FOK, o IOC e o Return. A gente vai usar esse Return, ok? Esse Return, ele é a seleção, ele é a opção perfeita para ordens a mercado, ok? A FOK, ela é o seguinte: se a quantidade desejada do ativo não está disponível no mercado, ou seja, o número de contratos não está disponível no mercado, a ordem ela não será executada, ok? E o IOC, no caso do volume, né, no caso do volume integral de uma ordem não puder ser preenchido, o volume disponível será preenchido e o volume restante será cancelado. Tá, ok? O que a gente vai usar é esse return aqui, que ele executa a mercado, ou seja, ele executa de acordo com o preço a mercado, o volume executado no preço a mercado, ok? Então vou executar aqui. Outra requisição que eu vou colocar aqui é o Deviation.
O deviation, ele significa que mesmo executando a mercado, se o preço variar de 100 pontos para cima ou 100 pontos para baixo, ele não vai executar, ok? Então, perfeito, pessoal. A gente já preencheu as requisições para enviar uma ordem de compra, ok? E agora a gente precisa enviar essa ordem, né? Como que a gente envia essa ordem? Então, vou voltar aqui para o site e vou mostrar para vocês qual é a função que a gente consegue enviar essa ordem. A gente tem aqui, ó, funções de negociação. A gente tem aqui a função order send. Aqui, ó, a função order send é usada para a execução de operações de negociação, enviando solicitações para o servidor de negociação, ok? E para isso a gente precisa passar uma estrutura de dados do tipo MQL Trade Request e uma estrutura de dados do tipo MQL Trade Result. A estrutura de dados MQL Trade Result, pessoal, ela vai receber informações da negociação, se ela foi bem sucedida ou não, tá ok? Então a gente vai usar ela para saber informações sobre a operação, tá ok? Então vamos lá, vamos enviar a ordem de compra. Eu vou fazer o seguinte, vou usar aqui order send e preciso passar os dois parâmetros, ok? Então eu vou passar o request e o result, ok? Se eu salvar aqui agora e compilar, ele vai dar um warning, né, mostrando que o valor do order send ele retorna um booleano, então ele pode ser verificado, né? Se ele retornou bem sucedido ou não. Então vou fazer isso. Vou fazer o seguinte, com if, se ele retornar false, eu vou imprimir aqui print erro ao enviar uma ordem. Erro. E vou imprimir o erro, ok? Get last error. E aqui vou resetar o erro usando a função reset last error e vou retornar usando o comando return, ok? Voltando aqui para o site, no retorno, aqui ó, ele mostra o retorno, ele mostra uma informação importante para a gente, ó. Em caso de sucesso, na verificação básica da estrutura, a verificação do índice retorna true. No entanto, este não é um sinal de sucesso com execução de uma operação de negociação. Para uma descrição mais detalhada do resultado da execução da função, analisar os domínios da estrutura de resultado, ou seja, da estrutura de dados result, ok? E é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer o seguinte, mesmo assim, se ela não retornou false, ou seja, se ela retornar verdadeiro, significa que ela foi bem sucedida, ainda assim eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar agora os resultados da estrutura de dados result. Ok? Então a gente vai vir aqui em referências, entender como funciona a estrutura de dados result, MQL Trade Result. A primeira opção aqui, ó, a primeira variável é essa hatch code aqui, ó. Essa hatch code, ela tem um código de retorno de um servidor de negociação. Essa é a primeira opção que eu vou verificar para entender as mensagens do servidor. Duas mensagens interessantes para a gente aqui é essa 10.009 e 10.008, né, 10.008 e 10.009, que é a ordem colocada e a solicitação concluída. Então eu vou usar elas para verificar se a nossa ordem foi colocada com sucesso. Então eu vou colocar aqui result.hatch code for igual 10.008 e result.hatch code igual a 10.009, isso significa
que a operação foi bem sucedida. Então, vou imprimir aqui, print, ordem, colocada com sucesso. Ok? Se não, vou colocar aqui, se não, foi mal sucedida, certo? Então vou colocar um print, erro ao colocar no envio de ordens, vou colocar no envio de ordem, e vou imprimir o erro. O erro aqui eu não vou usar o getLastError, né? Eu vou usar o erro que vem do result. Então eu vou usar o result ponto, e aqui eu vou colocar o hat code, que é a mensagem de erro que ele usa. Inclusive aqui na operação bem sucedida eu também posso imprimir o ticket, né? O ticket da operação, da ordem que foi colocada, usando o result.order. Ok? Ok. Vou salvar, vou compilar, e ele não deu nenhum erro, nenhum warning. Ok? Legal. Agora, para isso, eu vou fazer o seguinte. Essa daqui é a nossa verificação para compra, né? A gente vai fazer a mesma coisa para verificação de venda. Ok? Só vou copiar e colar aqui para venda. A gente precisa mudar algumas coisas, certo? Então eu vou vir aqui. O Trade Action Deal é a mesma coisa. O Digits é a mesma coisa. O Price aqui é diferente. A gente não compra no Ask, né? A gente compra no Bid. Aqui a gente compra no Bid. E aqui a gente compra no Bid também. Aqui também é o contrário, né? Aqui a gente soma o Stop Loss e aqui a gente subtrai o Take Profit, certo? O símbolo é o mesmo, o volume é o mesmo, aqui também Buy, ao invés de Buy é Sell, certo? Order Filling Return é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. O Desviation é a mesma coisa. Vamos lá, o Ordem Send, o erro ao enviar uma ordem é a mesma coisa. Ordem colocada com sucesso, a mesma coisa. E erro ao enviar uma ordem, tudo certo aqui, ok? Então beleza, pessoal. Eu vou salvar, vou compilar, não deu nenhum erro, nenhum warning, e nosso robô está pronto. Ele consegue agora já enviar uma ordem de compra e de venda, ok? Só que aqui ele vai ter dois erros graves, ok? Eu vou mostrar para você aqui a execução dele, e vou mostrar para você que a gente precisa melhorar esse robô. Vou mostrar aqui, ó, na aba negociação, eu vou executar eles, vocês vão ver aqui no volume a quantidade de ordens que ele vai, de posição que ele vai abrir. Então vou executar ele aqui, ó, primeiro o robô executando, ok, e olha a quantidade de posição que ele está abrindo aqui, ó, já tem 23 posição, 30, 40 e poucas posições. Vou fechar ele aqui porque ele está abrindo muitas posições, ó, 60, 200, ainda bem que está ficando positivo, né, ó, já ficou, fechei aqui a posição para não ficar negativo histórico. O bom é que ele ficou nos R$67 positivo, né? Poderia ter ficado negativo. Mas a questão aqui, pessoal, ó, é que eu executei ele às 4 horas, 39 minutos e 51 segundos. Eu fechei ele aos 6 segundos, ou seja, foram quase 15 segundos praticamente, e ele executou 53 contratos. Né? E lembrando que a gente está executando um contrato por ordem. Né? Isso significa que em 15 segundos, praticamente ele fez, você pode observar aqui também na figura, ó, no candle, a quantidade de setinhas, ele executou 53 ordens, ou seja, ele ficou posicionado em 53 posições. Né? Por que aconteceu isso? Pessoal, eu vou voltar aqui no código. Isso aconteceu pelo seguinte fato. A gente desenvolveu o código aqui na função onTick, e na função onTick, todas as vezes que acontece um tick,
ele verifica se a condição é verdadeira, certo? A condição sendo verdadeira, não tem trava nenhuma para ele executar a ordem, certo? E ele executa a ordem. Então, todas as vezes que acontece um tique, ele executa a ordem de compra ou de venda. E por isso, aqui ele executou 53 vezes, em menos de 15 segundos, ok? Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai querer que ele só execute a verificação das condições na abertura de um novo candle, ou seja, quando um novo candle nascer, tá? E outra coisa que a gente quer que aconteça também é que se existir uma posição aberta, tanto de compra ou de venda, ele não abra uma nova posição, ou seja, ele não envia uma nova ordem, ok? Então a gente vai evitar que isso aconteça desenvolvendo um código para isso na próxima aula, ok? Então vejo vocês na próxima aula.